Wenhua Yonghang. Wenhua Zhonghang. Wenhua Zhonghang. Wenhua Zhonghang. Wenhua Zongheng. Então, o que é o Wenhua Zhonghang? É uma nova revista trimestral do pensamento chinês que busca construir um diálogo entre intelectuais progressistas da China e de outros países no sul global. Essa é uma nova colaboração entre o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Coletivo Dongsheng e a revista Wenhua Zhonghang na China. A gente espera que você aproveite a nossa primeira edição que estamos lançando agora e que se chama No Limiar de uma Nova Ordem Internacional. Vocês podem encontrá-la nos nossos sites o tricontinental.org e dongshengnews.org. Bora ler e compartilhar? Boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na China e boa tarde para quem assistir a gente no YouTube nos próximos dias. Meu nome é Marco Fernandes, eu sou pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, sou também cofundador e coeditor do coletivo Dongsheng, que produz, entre outras coisas, o boletim Notícias da China e que também produz uma nova publicação da qual a gente vai falar hoje, que vocês acabaram de ver aí o videozinho, essa nova revista do pensamento chinês chamada Wenhua Zhonghang. E nós, então, estamos organizando hoje o debate China e a nova ordem mundial, que é o tema, né, na verdade, da primeira edição dessa nossa revista que acabou de sair e que hoje a gente está lançando aqui com ilustres presenças, convidados muito especiais que vão fazer esse debate e ajudar, então, a apresentar essa nova publicação. A gente conta, então, hoje com a presença da Ting Zhak, que é pesquisadora e diretora de arte também do Departamento de Arte do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e também cofundadora e coeditora do Dongsheng. A gente conta também com o Hugo Albuquerque, que é publisher da Jacobin Brasil e editor da Autonomia Literária, uma editora que está fazendo um golaço agora no mês de maio, lançando pela primeira vez no Brasil, depois de quase 100 anos, lançando o clássico A Estrela Vermelha sobre a China, do jornalista estadunidense Edgar Snow, que veio para a China nos anos 30, né, e escreveu um livro, o primeiro grande livro aí sobre a experiência revolucionária do Partido Comunista. E, por último, para encerrar, nossa grande estrela vermelha da internet brasileira, camarada, meu grande amigo Elias Jabbour, corintiano. Eu não falei que o Hugo é palmeirense, porque vai ficar metido aqui, porque agora eles ganham tudo, mas o Elias Jabbour, então, corintiano, professor de economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro ilustre da bateria da Vila Isabel, toca uma caixa danada, o Elias Jabbour, e autor desse livro que já se tornou um clássico, né, com menos de um ano de lançamento, um clássico que é o China, Socialismo do Século XXI, que está batendo todos os recordes aí de venda no Brasil, em parceria com Alberto Gabrielli. Então, nós temos aí um time muito forte para apresentar a revista, para apresentar essa nova publicação e fazer a reflexão que a revista propõe na primeira edição, que é justamente aí no limiar de uma nova ordem internacional. Vou aproveitar aqui para mostrar ela fisicamente, né? A gente imprimiu algumas cópias aqui na China e vamos fazer algumas cópias no Brasil também. E, bom, eu queria só rapidamente contar uma historinha para passar a palavra para Ting Zhak, que eu acho que é uma historinha que ilustra também o porquê que a gente está lançando essa publicação nesse momento histórico. Eu tive o prazer de conhecer, no ano passado, um camarada Wu Jihua, ou José Wu, ou Zé. O Zé foi o primeiro correspondente internacional do Diário do Povo
no jornal Diário do Povo, jornal do Partido Comunista. Ele foi o primeiro correspondente no Brasil, foi para o Brasil em 85, passou 13 anos no Brasil. O Zé hoje já está meio brasileiro, meio chinês. E o Zé conta uma história muito interessante. Ele fala: Marco, quando eu fui para o Brasil em 85, a minha principal tarefa era ajudar a China a aprender o que o Brasil fez para se desenvolver daquele jeito. Em 1985, a China estava recém começando o processo de abertura, de reforma e abertura, e olhava para o Brasil com muita admiração e muita curiosidade, porque o Brasil, um país também agrário, exportador até os anos 30, 40, tinha virado uma grande potência industrial, tinha virado a 8ª economia do mundo e tinha construído um parque industrial como poucos no planeta. Então, a China, começando esse seu processo de industrialização mais pesada, mais complexa, veio para o Brasil. E não foi só o José, né? O José passou muitos anos aqui, foi no ABC para entender como é que se construiu aquele parque industrial automotivo. Ele foi estudar como é que o Brasil construiu um sistema de propriedade intelectual. Ele organizou dezenas de comitivas de chineses para Foz do Iguaçu para conhecer a hidrelétrica de Itaipu, onde os chineses passaram, foram centenas, talvez milhares de chineses visitaram, e outras experiências, né, como o sistema de telecomunicações do Brasil, que nos anos 80 era avançadíssimo, um dos mais avançados do mundo, e os chineses passaram muitos anos cá aprendendo, anotando, com a disciplina, né, a disciplina chinesa, a disciplina do partido. E, bom, é desnecessário dizer o que aconteceu depois de 40 anos, né? Enquanto nos anos 80 o Brasil tinha um PIB maior do que o da China, hoje o PIB chinês é mais de 10 vezes maior que o PIB brasileiro. Então, estou contando essa breve historinha, primeiro para dizer, né, que processos de desenvolvimento e industrialização e mudança da estrutura social não caem do céu, é preciso muito trabalho, muito planejamento, muita disciplina, e conclamar, então, nossos camaradas brasileiros, e agora com um governo, que é um governo que tem setores muito progressistas, de que talvez esteja na hora da gente fazer a viagem ao contrário, né? E mandar muitos e muitos brasileiros, quadros, intelectuais, técnicos, engenheiros para a China, para aprender, então, com a experiência chinesa, com a diversidade da experiência chinesa e o sucesso da experiência de desenvolvimento chinês. Então, na verdade, também essa nova publicação, a revista Wenhua Zhonghang, que a Tings vai apresentar agora com mais detalhe, é um esforço também nesse sentido, né? É uma ida a Yan'an, é uma ida dos brasileiros, dos latino-americanos, dos africanos, porque também teremos em inglês, à China. Quer dizer, vamos com essa revista a gente tenta construir esse diálogo, né? Aumentar os canais de diálogo entre Brasil e China, entre América Latina e China, entre África e China, porque é um diálogo fundamental para que os nossos países retomem aí o caminho do desenvolvimento e de um projeto nacional e popular. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a companheira Tings Chak. Olá, bom dia, boa noite, companheiros e companheiras. Primeiramente, queria agradecer aos organizadores, claro, do Instituto Tricontinental, do coletivo Dongshan e todos os canais que estão passando esse evento hoje, e também pela presença dos meus camaradas Hugo, Elias e Marco e todo mundo assistindo hoje. Bom, acho que minha tarefa hoje é apresentar um pouquinho, como o Marco falou, sobre o processo atrás dessa primeira publicação de Wenhua Zhonghang, e como esse projeto surgiu. E se não houver nada mais, minha meta pessoal é que todos vocês saiam desse evento hoje com a coragem para tentar pronunciar o nome da publicação, que eu sei é difícil para os brasileiros, mas é possível, eu prometo. Bom, eu acho que nos últimos anos estamos ouvindo cada vez mais esse conceito de uma nova Guerra Fria, para caracterizar esse momento em que a gente vive.
E um dos aspectos principais dessa guerra é a guerra midiática, da acesso à informação. E, em geral, tanto no sul global quanto na esquerda, tem uma falta de conhecimento sobre a China e do ponto de vista chinês. E, como resultado, o panorama conceitual, os paradigmas, os debates centrais do país que acontecem todos os dias são desconhecidos fora daqui, fora da China. E sem esse conhecimento, como a gente da América Latina, da África, da Ásia, vão dialogar com o que está acontecendo aqui na China. E eu acho que, às vezes, a gente brinca que aqui na China a gente vive no futuro, né, com os trem-balas e tudo isso, mas em termos de soft power, a China ainda está na Idade Média. E, sinceramente, isso nunca foi uma prioridade do país em sua longa história. E, portanto, infelizmente, muitas vezes a esquerda acaba repetindo as mesmas o mesmo discurso criado por Washington e Londres em relação à China. E a gente está vendo nitidamente, essa nova Guerra Fria tem gerado um pico de xenofobia, de racismo anti-asiático, não é só contra os chineses, porque eles nem sabem diferenciar entre a gente, e uma visão da China autoritária, e parece que a população de 1,4 bilhões de pessoas, tudo pensam igual, seguindo a linha do partido. É isso. Então, a gente juntou esse esforço entre o Instituto Tricontinental, o coletivo de Dongshan e o Wenhua Zhongheng, porque acreditamos que no clima atual, global, com um excesso de divisão, de conflito e ódio, é essencial desenvolver essas linhas de comunicação que o Marco comentou, que ajuda esse intercâmbio de ideias entre a China e o resto do sul global. E então a gente decidiu publicar essa edição internacional da revista, que eu vou contar um pouco mais, só para vocês entenderem qual é o significado dessa revista na China, né? Porque o Wenhua Zhongheng foi criado uma revista bimestral que foi criada em 2008. E voltando uns anos atrás, de 2008, é um momento bem complexo, eu vou dizer difícil também no país. Porque depois de 3 décadas do período de reforma e abertura econômica, também entraram as ideias neoliberais aqui na China. Ou seja, era também uma abertura ideológica. Então, o Wenhua Zhongheng foi criado como um espaço para debater as ideias, sobretudo do campo de esquerda, e virou uma referência importante, tratando os temas que vão desde a história antiga do país, cultura tradicional da China, até as atuais inovações e práticas socialistas, das importantes tendências, porque aqui na China tem muitas tendências de pensamento sobre a China e também sobre o mundo. Então, um dos artigos na primeira publicação é do editor da Wenhua Zhongheng, Yang Ping. E nós também, eu quero só comentar sobre o nome da revista e por que a gente decidiu a não traduzir o nome da revista. E isso foi propósito. Em chinês, Wenhua seria algo como cultura, mas pode ter um significado mais amplo, tipo civilização. E Zhongheng significa literalmente verticais e horizontais, que tem a ver com essa história de estratégia, de diplomacia e alianças, que ajudou a unificar o país pela primeira vez 2000 anos atrás. Enfim, claramente, para traduzir o nome como cultura de verticais e horizontais, em português, não diz absolutamente nada.
Então é impossível, na real, traduzir esse título e manter seu sentido histórico, cultural e linguístico. E por isso, mantendo o nome em chinês, é uma forma de lembrar nossos leitores e leitoras que a China tem mesmo uma história, uma cultura complexa, que às vezes são difíceis de navegar e traduzir, mas é possível buscar entender a China e o pensamento chinês. E também eu estou falando de experiência para qualquer pessoa que tenha tentado aprender português, que não é um idioma fácil, com seus tempos verbais, pretérito mais que perfeito, composto não sei o quê. O chinês e a China é também conhecível. O nosso projeto humilde tenta construir essas pontes para esse entendimento mútuo, né? E eu acho que esse tema de tradução foi uma das grandes aprendizagens ao longo do processo, por todo o time que trabalhou nisso, porque não é uma tradução literal do chinês para o português, para o inglês, para o espanhol, mas é uma tradução cultural, tradução conceitual. E ao longo da publicação, a gente destacou termos específicos, deixados eles em chinês, com o pinyin, que é o sistema de usar a alfabeta latina, de pronunciar palavras em chinesas. E isso foi propósito também, porque nessa publicação a gente queria traz oportunidade de introduzir conceitos chineses, em vez de tentar encaixá-los nos conceitos ocidentais. E a gente veja isso como um momento de formação cultural e política também. E queria destacar um outro exemplo, e o artigo do Yao Zhongqiu, chamado Cinco Séculos de Transformação Globais, uma perspectiva chinesa. Por que a gente tem que voltar 500 anos para entender o momento atual? E pensando que o termo império ou imperialismo tem sido usado para descrever a China hoje em dia, mas a palavra é certa mesmo? Mesmo durante a época de Império Chinês, que era uma economia, território enorme, agregando muitos estados e etnias, mas era baseado num sistema tributário de comércio. O dessa Império Chinesa era completamente diferente do que a gente chama dos impérios britânico, espanhol, português, estadunidense, que eram baseados em 500 anos de colonização, de genocídio, escravidão, invasão territorial. Então, a gente tem que ir para a história da própria China para entender o que é chamada ascensão da China hoje, qual é a natureza dessa relação entre a China e dos países, o resto do mundo, especialmente do sul global, historicamente e hoje em dia. É verdade que a China está tentando substituir os Estados Unidos como potência hegemônica, como um novo império, e como a gente entende essa ascensão da China no contexto da ascensão do sul global em geral, com o países claramente como o Brasil cumprindo um papel importantíssimo, especialmente com a eleição do Lula, e o país aqui ficou completamente animado com a visita do Lula. E no o artigo do Cheng Yawen, nos ajuda a entender essa questão, vendo como a ascensão econômica da China e da Ásia é uma ascensão econômica do sul global. E, claro, tem outros economistas como Elias que possa comentar melhor nesse aspecto, mas tem um ascenso de BRICS, países do BRICS, ASEAN, SAO, que é a Organização de Cooperação de Xangai com os países da Ásia Central e Ocidental, e tudo mais. Mas o professor Cheng usa uma metáfora que achei maravilhosa. Ela compara, no final do texto, a estratégia do Mao Zedong e dos comunistas faz uns 100 anos, do cerco das cidades pelo campo. E ele fala que agora estamos vendo as grandes mudanças inéditas em um século.
em que a China e os países do sul global precisam acabar com a ordem mundial centro-periferia e aprofundar a solidariedade entre o campo global para encercar cidades do norte global. Isso me lembrou de uma fala uns meses atrás pelo Joseph Borrell, que é o chefe de política externa da União Soviética, União Europeia, que me dera, né? Que diz que a Europa é um jardim, estou citando, e o resto do mundo é uma selva, e a selva poderia invadir o jardim, com essa arrogância típica e colonial, na real, do norte global. Mas talvez ele também esteja certo ao dizer que a chamada selva, ou que a gente chama o campo global, vai encercar essas cidades do norte global. Mas isso também mostra um pouco do que lado da história a China está. Mas, enfim, para terminar meus pitacos aqui, eu queria destacar as últimas palavras que o presidente Xi falou para o Putin na visita dele em Moscou, que era igual, né? Que a gente está vivendo essas grandes mudanças inéditas em um século. E enfrentando essa conjuntura, acho que a gente coletivamente tem que, como a esquerda, tem uma responsabilidade de buscar entender essas grandes mudanças, inclusive as perspectivas da China. Não é o CNN, ou o BBC, ou algumas esquerdistas do norte global estão dizendo, mas as perspectivas da China mesmo, dos intelectuais, do povo chinês, e buscar dialogar com essas perspectivas. Porque isso não é uma busca apenas intelectual, é essencial para construir um mundo mais pacífico, de multilateralismo, multipolaridade, as palavras difíceis de pronunciar, e soberania de nossos países e povos. Então, por favor, leiam, compartilham, digam para nós o que vocês acham do projeto, e muito obrigada. Obrigado, Tins. Absolutamente e chinesamente disciplinada com o tempo. Eu vou passar, então, agora a palavra para o camarada Hugo Albuquerque. Hugo, manda brasa. Muito obrigado pelo convite aqui de vocês. É uma honra enorme estar com essa mesa aí tão querida, com a Tins. Tins, você está falando português melhor que a gente. É incrível. Você fala muito bem. E a gente sabe o quanto é difícil português, porque nem a gente fala direito, né? Justamente por isso. E eu estou estudando um pouquinho de chinês ultimamente, eu adoro. Mas eu leio mais do que eu falo, né? Porque a coisa dos tons é complicado, mas é maravilhoso a gente redescobrir uma escrita depois de velho, porque a gente se sente criança de novo. A gente vai lá e começa a ler um monte de coisa e fala, nossa, o seu nome mesmo em chinês. Eu falei, nossa, que nome poderoso da Tins. Quando você coloca lá, eu falo, caramba. E muita coisa que a gente acaba lendo. É muito bom vocês fazerem esse esforço cultural de colocar o pinyin, colocar os caracteres, porque isso é muito importante para quem está aprendendo. Eu gosto muito de ler edições bilíngue, quando a gente vai ler o Tao, Detinho e livros clássicos, mas sempre esbarra num problema que é o pinyin, que às vezes a gente tem de memorizar, fala, não, isso aqui está em português, mas como isso fala? Eu gostei muito do material de primeira qualidade. Eu, que além de ser advogado, eu sou editor, né? A gente tem esse olho, e tá muito bonito, e ao mesmo tempo com conteúdo muito bom, e é sempre importante contar essa história do começo, e vocês têm uma história muito grande para contar, né? É uma história muito pouco conhecida, porque a esquerda brasileira conhece a história, vamos supor, pelo menos alguma generalidade do que foi a história soviética, do que foi a luta socialista na Europa, mas a gente não sabe, e a gente não dá a devida importância como parte da humanidade, e da humanidade que luta, do que foi o processo revolucionário na China, que é o maior país do mundo, está sendo ultrapassado em população agora pela China, e a civilização mais antiga, de forma continuada, né? Que a gente não tem isso. O Irã atual, ele não é a antiga Pérsia, ele foi descontinuado, o Egito, idem, e outras tantas civilizações que desapareceram com o tempo.
E a China deixa esse testemunho de ser uma civilização e uma cultura que resistiu todo esse tempo, e resistiu em grande medida com a tradição que passa pela cultura, pelo comércio, antes de passar pela própria arma. O que é o inverso do que são as civilizações do chamado Ocidente, da Europa, ou até aquilo que antecedeu que a Europa, que eram os antigamente chamados de arianos, indo-europeus, que basicamente invadiram uma parte grande do mundo e repetiram isso, né, com as grandes navegações. E a gente ignora que o próprio Ocidente reverenciava a China em pleno iluminismo, como está aí num dos artigos que eu mais gostei, porque ele lembra esse ponto, e é até um pouco... ele é até um pouco generoso com o Ocidente, porque os intelectuais ocidentais do iluminismo e do racionalismo, eles davam enorme valor para a China e para a civilização chinesa, numa época que a China não queria saber muito do pensamento ocidental, mas grandes filósofos ocidentais foram influenciados pelo pensamento chinês. O caso do Voltaire, que dizia que a China era um modelo de Estado laico para o Ocidente. O caso do Leibniz, que era um grande sinólogo e um grande sinófilo, que inclusive trouxe para a matemática ocidental inúmeros incrementos, dentre eles aqueles que ajudaram a gente a criar a linguagem binária, que permitiu a existência da computação e da internet. Ele aprendeu isso com a China. O próprio Hegel, que leu o chinês por meio de um francês chamado Jean-Pierre de Abel-Remusat, e isso ajudou enormemente a resolver inúmeros problemas, inúmeras aporias do pensamento ocidental. Porque quando a gente fala numa dialética de unidade de opostos, a gente já está falando uma coisa que o Hegel trouxe para o Ocidente, mas é algo que estava colocado no pensamento chinês há milênios. Há milênios. Então, e esses intelectuais ocidentais tiveram esse papel. Nós aqui no Brasil, que é um tipo de sociedade ocidental, mas hoje o Ocidente é muito mais um conceito geopolítico do que um conceito propriamente cultural, nós ignoramos esse papel e isso é apagado da história. A enorme contribuição do pensamento chinês para o que foi o racionalismo e para o que foi o iluminismo. Isso com uma declaração expressa, com citações, isso é apagado, isso é ignorado. E o próprio Marx, com o senso de humor dele, Marx que anteviu a libertação da China em 99 anos, num texto dele chamado Deslocamento do Centro da Gravidade Global, Marx até brinca que a China vai se tornar um país socialista, mas o socialismo na China estará para o socialismo europeu, como a filosofia de Hegel está para a filosofia tradicional da China. Sabedor ele, Marx, das influências orientais óbvias do pensamento de Hegel, não apenas chinesas, também da filosofia indiana, e que acabaram contribuindo bastante. Então, muito que a gente julga que é fruto da genialidade europeia, não é. Tem um dedo importante de uma certa apreensão, uma certa tomada, nem sempre muito honesta. O Leibniz era um pouco mais honesto nessas influências, em reconhecer de onde veio as fontes. Do contrário, a gente começa achando aí que tudo foram ideias geniais, que não existiam e que brotaram da cabeça de europeus iluminados, ou depois americanos iluminados, em um certo quadrante da história. E para além da questão da cultura chinesa ao longo do tempo, o que foi o pensamento, o que foi o processo de revolução chinesa, uma revolução que não aconteceu num país de 10 milhões de habitantes, mas sim num país gigantesco, um país que é tão grande e diverso quanto um continente. A China tem mais habitantes que o continente americano ou que a Europa hoje em dia. E a gente não tem a devida dimensão do que foi esse processo revolucionário, do que foi, a gente acaba às vezes chamando outubro de 49 de revolução, vocês aí na China de libertação. Mas o que foi esse processo da Constituição da República Popular da China? E uma tarefa de uma enorme complexidade que pegou um país absolutamente destruído pela violência colonial ao longo de 100 anos e conseguiu levar ele até aqui em menos de 100 anos, levando em consideração que é sempre muito mais fácil destruir do que construir. E a China, num esforço monumental, com tentativa, com erro, com contradições, com novas invenções, ela chegou até aqui hoje, que é justamente esse ponto que o Marco coloca, quando nos anos 80... a China nem era uma das 10 maiores economias do mundo. E o Brasil, de certa forma, ensinou muitas lições como um país
dessa periferia global que inovou, que se industrializou. E hoje o Brasil, mesmo sem ter tido um processo revolucionário, mas o Brasil hoje abriu mão de tudo isso e chegou na situação atual, enquanto os chineses se mantiveram de uma maneira persistente, inovando e transformando seu país com muito esforço, a ponto de eliminar a extrema pobreza em plena pandemia global. E são conquistas muitas vezes ignoradas por grandes intelectuais brasileiros, ocidentais, mas que não deveria ser ignorado na América Latina. Porque é uma luta comum, porque é uma luta que nós travamos, que é, claro, uma luta que leva em consideração questões internas do Brasil, mas também está ligada a maneira como ocorre a exploração em escala internacional. E essa luta chinesa é uma luta comum com o Brasil, é uma luta comum com a América Latina, comum com a África, e só pode ser travada dessa maneira. É uma luta pela libertação da amarra do colonialismo monetário. Enquanto tantos e tantos intelectuais falam que imperialismo é uma coisa do passado, até bem pouco tempo atrás, quer dizer, ainda hoje, agora que finalmente se discute, a gente aboliu o dólar nas transações internacionais. O Brasil e a Argentina fizeram isso muito timidamente no passado, mas continuam, em grande medida, fazendo transações com uma moeda que não é uma moeda mundial, que se escamoteia como uma moeda mundial, mas uma moeda de um determinado Estado-nação central e que colhe todas as vantagens e os privilégios de ter sua moeda nacional usada como uma moeda mundial. Claro que tem. E isso sendo sustentado pelo mundo, num processo fabuloso de exploração e de desvio de riquezas, pelo simples fato do dólar, a moeda nacional americana, ser usada como uma espécie de moeda mundial, permitindo que os Estados Unidos tenham déficits enormes e que sua dívida externa seja, no fim, uma dívida externa aferida na própria moeda americana. Aquilo que foi chamado, com muita razão, de um privilégio exorbitante. Então, eu acho que essa revista vem numa boa hora, e para trazer esse debate de China para o Brasil, porque isso precisa ser apresentado como caminho. Esse encontro entre o Lula e o Xi é um grande marco, e é um marco no momento em que o sistema global não vai acabar de uma outra forma que não seja numa crise terrível ou numa terceira guerra mundial. E quem é o anteparo, quem é o país que coloca toda a sua grandeza econômica para evitar esse destino trágico, é a China. É a China que combateu, que parou um país continental em plena pandemia para salvar vidas, muitas vezes sendo caluniada, enquanto no Brasil morreram centenas de milhares de pessoas que não tinham culpa de nada, que foram vítimas de uma agenda de um presidente apoiado por esses poderes centrais, embora muitas vezes criticado lentamente, mas que nunca foi denunciado Tribunal Penal Internacional, porque o Bolsonaro e esses neofascistas, eles podem ser algum incômodo e algum zumbido, mas eles não violam aquilo que se chama de ordem mundial baseada em regras. Por quê? Porque, no fundo, ele está defendendo esse tipo de acumulação brutal, selvagem, colonial. Bolsonaro não foi denunciado pelo TPI. Foi até denunciado, mas o que aconteceu com o processo dele no TPI? E a China, que parou o país e que salvou incontáveis vidas, que é caluniada como um totalitarismo. A gente tem uma responsabilidade intelectual de fazer o máximo esforço possível para combater essa propaganda atroz que chega num nível brutal, semiótico, molecular, e que inverte a realidade de uma maneira que nem os maiores escritores que tratavam de distopia no começo do século XX podiam imaginar. É disso que a gente está falando. A gente está falando da sobrevivência da humanidade, e a gente não pode colocar na mesma balança um país como a China, que defende uma ordem multilateral, de um país como os Estados Unidos, que defende o seu interesse de continuar a ter um privilégio exorbitante, por meio do dólar, por meio dos seus inúmeros porta-aviões, por meio de uma ideia que é o grande zumbido em torno da guerra da Ucrânia, que não é sobre soberania ou não de um país, mas um debate que eles estruturam da seguinte maneira: nós temos o monopólio do uso da força no cenário internacional. É isso que os Estados Unidos falam quando eles combatem, quando eles estão combatendo a dita invasão russa na Ucrânia. Mas eles
não se furtam de fazer uma expansão brutal da OTAN pelo mundo, até com outros nomes para o continente asiático, para ameaçar a China, de discutir o que se deve fazer ou não no Estreito de Taiwan. Então, é disso que a gente está falando, e a gente tem uma responsabilidade tremenda de levar essa mensagem. A gente aqui, até para concluir na autonomia literária, a gente está tendo a honra de publicar o Snow, fiquei sabendo que vocês vão para Yan'an, e o que foi a enorme importância disso, daqueles jovens chineses que lutaram, deram sua vida em testemunho, marcharam milhares de quilômetros, enfrentaram o imperialismo japonês e depois derrotaram os fascistas internos para fazer esse esforço monumental que precisa ser valorizado, porque aquilo foi uma conquista da humanidade. E aquilo foi um exemplo para a humanidade, né? E eu acho que a gente no Brasil tem de olhar com mais carinho, com mais atenção, pelo menos aqueles que erram por ignorância, que não errem mais, porque nunca vão faltar aqueles que erram por outros motivos menos nobres. Mas eu acho que essa luta, eu acho que vocês estão de parabéns trazer esse tipo de publicação em língua portuguesa e em várias línguas aí, e eu acho que essa luta, camaradas, é seguir em frente. Parabéns de novo e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Hugo Albuquerque. Valeu pela excelente fala aqui, vários comentários aqui na... Você foi inclusive chamado de enciclopédia aqui nos comentários do chat. Bom, então, vamos passar agora a palavra para o nosso terceiro convidado, camarada Elias Jabor, vai então fazer sua fala de 15 minutos, e aí, depois da fala do Elias, a gente está aqui, pessoal, quem quiser fazer perguntas, já tem algumas aqui no chat, está anotado, a gente vai, olha aí, excelente fala, Hugo, do André Bellini, e a Tica Morena dizendo que foi bom demais. E aí, então, quem tiver perguntas, façam agora durante a fala do Elias, e aí a gente faz mais uma rodada com nossos 3 convidados, a partir das perguntas que vocês fizerem aí de casa, seja do Brasil, seja da China, tá bom? Então, com a palavra, camarada Elias Jabor. Primeiro, agradecer pelo convite de estar participando do lançamento dessa revista em português, né? Não vou falar o nome dela porque eu não consigo, Tings, eu sou muito humilde, assim, eu tento ser o máximo honesto e intelectual possível de não falar do que eu não entendo, ou seja, não vou tentar pronunciar algo em chinês que eu não consigo, mas eu entendo perfeitamente por as razões pela não tradução. Mas eu queria abrir um espaço para uma pessoalidade aqui, né? Porque eu estou diante de 3 pessoas que passaram a fazer parte da minha vida e que, além de serem grandes intelectuais, ou seja, no que eles fazem, eles são excelentes, assim, grandes intelectuais de verdade, e eu tenho, assim, alguns vícios pequeno-burgueses, como eu já disse para o Marco uma vez, e um desses meus vícios pequeno-burgueses é admirar gente muito inteligente e ter pessoas de muita capacidade como amigos, né? Então, estou aqui diante de 3 pessoas de muita capacidade, né? E que eu tenho como amigos e que tiveram participação na minha vida em um momento chave da minha vida, né? Então, o Hugo é o cara que eu conheci num momento de angústia por conta do lançamento ou não do meu livro à época, ele sabe muito bem da história, ele foi um cara que me trouxe muitos conselhos que foram fundamentais naquele processo, né? E nós nunca imaginávamos, né, que esse livro ia virar o que virou hoje, né? Sabe? Não é por competência minha, não. Eu acho que esse livro chegou onde chegou por conta do trabalho, inclusive, que o Marco Fernandes faz, a Ting Chak faz, aqui pelo Instituto Tricontinental também, né? Então, acho... E, além disso, o Hugo... além de ter o contato com ele por conta do livro, tem o contato com esse grande intelectual que vocês estão vendo aí o tempo inteiro falar, e a Tings e o Marco, ou seja, o Marco em particular, nós começamos um intercâmbio intelectual primeiro e político, né, até que avançamos a uma relação até de amizade pessoal, né, que descambou para uma tarefa que nós colocamos eu expus a ele a tarefa, né, de que era fazer um grande lançamento do meu livro com a presença da Dilma Rousseff, mas não somente com a presença da presidenta Dilma Rousseff, mas com a Ting Chak sendo a apresentadora do evento, né? O que para mim foi uma honra muito grande, e eu vou além, foi uma honra tão grande quanto ter a própria presidenta Dilma como uma das expositoras do livro, né? Então eu estou num encontro aqui em que eu estou até emocionado de estar falando diante de vocês, né? Que são pessoas que têm um significado muito grande na minha vida, têm e vão continuar tendo durante muito tempo. Então, é uma honra muito grande. Eu acho aqui, pessoal, essa questão é tanta coisa para falar em 15 minutos, porque nós podemos falar, por exemplo, de que a China hoje está encabeçando um processo histórico, que não é um processo histórico que começa hoje, ou seja,
a nova Guerra Fria, ou seja, a China como o epicentro dela. Eu acredito que, por exemplo, nós temos que observar que existe um processo histórico iniciado, nós podemos até escolher uma data aqui, é uma votação. Pode ser tanto a Comuna de Paris, em 1871, quanto a Revolução Russa de 17, que são marcos fundamentais e que iniciam, pode ser tanto uma data quanto outra, o processo de transição socialismo em âmbito mundial. Então, o que está acontecendo hoje é mais uma das dores do parto de um longo processo histórico, de transição entre capitalismo e socialismo em âmbito mundial. Então, essa nova Guerra Fria que nós estamos encontrando hoje, ela é mais uma expressão, é mais uma dor do parto desse processo que pode ter sido iniciado, tanto com a Revolução Russa, tanto com a Comuna de Paris. Eu prefiro a Revolução Russa porque a Revolução Russa, ela, em grande medida, ela nos entrega marcos institucionais que estão presentes até hoje no mundo, inclusive na China, que são os marcos institucionais concernentes ao espraiamento da planificação econômica enquanto instrumento de governo. Ou seja, a Revolução Russa, ela inaugura essa época histórica, né? A nossa é uma época histórica que a China hoje ela replica pela 10ª potência. Então, nós podemos ver por essa ótica e fazer o debate por essa ótica sobre o que está acontecendo hoje, né? Ou podemos fazer um debate que é um pouco essa história que a Tings coloca do seguinte: olha, a China não faz soft power, né? E eu tenho dito, Tings, já que você foi honesto aqui, eu tenho dito para o Mark e para amigos chineses que não adianta a China ter o melhor sistema, não adianta a China ser um sistema mais eficiente se as pessoas não souberem disso, né? Se as pessoas não terem consciência disso. Então fica um pouco o papel meu, do Marco, do Hugo, da Tings, e eu vou falar com uma ponta de arrogância aqui, que eu estou nessa brincadeira de estudar China há 30 anos já quase. Eu estudo a China quando ninguém falava na China, e eu era motivo de piada na universidade, porque eu estudava a China e achava que aquilo era o socialismo que ia dar certo. Isso no início da década de 90, né? Ou seja, se hoje é difícil defender a China enquanto experiência socialista, vocês imaginem em 93, quando o preço da mão de obra na China era baratíssimo em relação a qualquer país do mundo. Hoje o salário industrial chinês é maior do que no Brasil, por exemplo. Ou seja, você imagina o que eu tive que enfrentar na minha vida durante muito tempo, né? Então fica o papel nosso aqui, né? E entrando aqui um pouco na onda jesuítica, né? Sabe? O papel nosso é o mesmo dos jesuítas que fizeram quando eles chegaram na China, ou seja, eles foram colonizar a China, só que eles se encantaram com aquele negócio e passaram a transmitir para a Europa tudo isso que o Albuquerque colocou aqui. Ou seja, eles são um elo perdido na cadeia da busca de uma síntese entre Oriente e Ocidente que vai levar a humanidade a se reencontrar consigo mesmo. Então eu vejo o nosso papel como o papel dos novos jesuítas, no papel de uma compreensão, de uma necessidade de um reordenamento entre Oriente e Ocidente, que poderá levar a humanidade a se reencontrar consigo mesmo, né? Então, um pouco que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de formiguinha, cuja estratégia, vamos dizer assim, vai ser basicamente essa, ou seja, a construção do socialismo em âmbito mundial, né? Ela também coincide com o momento em que a humanidade vai se encontrar consigo mesma e vai conseguir fazer a história a partir da sua própria consciência, de forma consciente. Isso não vai acontecer sem que Oriente e Ocidente se reconciliem, né? Enquanto humanidade, enquanto um céu, um mundo, ou seja, um mundo debaixo de um céu, né? Sabe? Então, acho que esse papel que a revista cumpre, que a Tricontinental cumpre, que a Tongcheng News cumpre, que o Marco cumpre e que a Tings cumpre, é um papel que é impressionante hoje. É muito impressionante hoje. Essa edição, por exemplo, do livro de Edgar Snow, na minha opinião, é o maior golaço literário que nós temos aqui talvez na América Latina, em âmbito de uma literatura de esquerda. Porque justamente é isso, ou seja, é trazer de volta ao debate sobre um processo revolucionário, pessoal, que não foi um processo revolucionário chinês. Eu acho que existe uma universalidade nesse processo. É um processo revolucionário que vai salvar a humanidade. Eu não tenho a menor dúvida do mundo que se existe salvação, ou seja, não no sentido cristão, mas se existe um salto dialético à cidade do mundo, esse salto dialético já foi previsto por Hegel lá atrás, né? Que é o quê? Que é a volta ao mundo, a volta da Ásia como centro de gravidade do mundo.
e a China como centro disso. Né? Então, eu vejo as coisas um pouco dessa forma, né? Ou seja, é processo histórico que se inicia lá atrás, é o papel, por exemplo, de nós fazermos o papel dos jesuítas, ou seja, eu sei que é muito pouco isso, que é muito ambicioso, mas é um pouco esse também. E também a percepção, pessoal. Eu acho que a Tings traz elementos também aqui. O Hugo nem se fala, com o Hugo, se for comentar aquela coisa que o Hugo fala, eu vou ficar aqui 5 horas, né? E a própria Tings também falou coisas que são muito profundas. Mas ela coloca uma questão do seguinte, que é uma coisa que eu discuto muito com o Marco, no particular. Essa questão da incompreensão da esquerda hoje no Ocidente, em relação à China. Porque isso não é uma incompreensão qualquer. Eu acho que essa é uma incompreensão que pode levar o nosso campo político, vamos dizer assim, a uma situação de sem saída, né? Ou seja, de virar um campo político nihilista que não vê solução fora de uma utopia, né? Enquanto no outro lado do mundo está acontecendo, a história está acontecendo diante da gente. Então, eu acho, Ting, não sei se você concorda comigo, ou Hugo, que nós vivemos hoje uma quarta onda do chamado da noção de despotismo asiático. Né? Porque essa relação Ocidente e Oriente ela teve muitas idas e vindas, mesmo dentro do iluminismo. Eu acho que Aristóteles, por exemplo, ele é a figura que inaugura o termo despotismo asiático, né? Sabe? Que é um pouco essa visão da separação entre liberdade real e liberdade formal, e que aquilo é uma grande ditadura, vamos dizer assim. Então, aquilo, para desqualificar aquela civilização em relação à grega, aquilo é um despotismo oriental. Lógico, eu estou trazendo aqui uma caricatura do que Aristóteles pensava. Mas Aristóteles nunca se perguntou por que a democracia grega condenou Sócrates à morte. Né? Ou seja, Sócrates foi condenado à morte porque ele denunciou. Ele foi estudar a decadência da democracia grega e percebeu que a decadência da democracia grega era a decadência do homem grego, quer dizer, e a decadência do homem grego é a decadência da democracia grega, uma democracia que nunca existiu. Né? Então, depois vem Voltaire, por exemplo, que fez um duplo papel nessa história, porque ele também revive as teses de despotismo oriental, né? Ou seja, a China como sendo uma expressão de um despotismo oriental, e ali no iluminismo também nasce essa religião, que é essa religião da democracia ocidental, ou seja, observar a democracia ocidental como uma religião, ou seja, como algo universal, né? E que dentro dessa universalidade existia algo estranho a ela, que é o despotismo oriental. A terceira onda vem na década de 40, com o anticomunismo, e que tem Calvin de Vogel como seu principal expoente, né? Calvin de Vogel, eu tenho intimidade com ele, porque era um geógrafo alemão, que foi comunista e que se transformou num grande reacionário e que traz de volta essa tese do despotismo oriental. E hoje nós também estamos vivendo uma outra onda de visões de despotismo oriental, pela direita e pela esquerda. Né? Ou seja, essa questão que envolve a separação do mundo entre ditadura e democracia, ao invés de nós, como nós buscamos fazer, de abrir mão dessa dicotomia para entender o que eu chamo de lei de funcionamento de uma formação social cujo desenvolvimento remonta a 5.000 anos de existência, né? Estado Nacional de 2.000 anos, concurso público de 1.500 anos, né? E que ali fundam, por exemplo, um modo de produção asiático, ou seja, não dá para entender o socialismo chinês sem entender o modo de produção asiático. E modo de produção asiático esse, que já incutia como parte da sua coerência interna, uma democracia na base da aldeia. Ou seja, as práticas democráticas ao nível de aldeia na China remontam ao modo de produção asiático. E são essas práticas democráticas que a governança chinesa tenta reinventar através das assembleias populares. Ou seja, é algo que existe há 2.000 anos. Não é uma invenção, as assembleias populares não é uma invenção chinesa do atual regime chinês, do atual sistema econômico chinês. Isso é político-econômico, sim, algo que eles remontam à antiguidade. A China é uma sociedade autorreferenciada. Né? Então, nós estamos em uma fase em que nós estamos vivendo essa dicotomia entre ditadura e democracia, mas acho que nós temos que insistir na ideia de que as formas históricas políticas são historicamente construídas e fruto de uma coerência interna de dada formação econômica e social. Ou seja, não dá para você pegar 5.000 anos e reduzir a ditadura da democracia, muito, muito pobre do ponto de vista científico. E essa pobreza científica, Marco, Hugo e Tings, tem relação direta com o que eu tenho falado já várias vezes também. Existe uma decadência assim, das ciências humanas e sociais no Ocidente, que é incontornável, ou seja, ela não tem volta mais. O Ocidente não consegue mais ir além
inclusive a esquerda, ou seja, e, aliás, acho que o marxismo é a grande vítima dessa decadência do pensamento ocidental. Que é o pensamento ocidental, qual que é o pensamento esse? É o positivismo, que é a principal filosofia criada no iluminismo, e que impede as pessoas, nos impede aqui no Ocidente de tomar o objeto pelo todo. Então vamos tomar pela parte. Então, se a China tem capitalismo, então o todo está contaminado de capitalismo. Se a China tem um partido no governo há 90 anos, há 73 anos, então aquilo é uma ditadura, em vez de observar o todo e observar esse todo como objetividade. O que é objetividade? É observar a matéria em constante movimento e cada vez maior complexidade, ou seja, a matéria historicamente construída. Então, existe uma decadência do pensamento ocidental que nos impede de enxergar a China. E a própria China, porque eu acredito particularmente que a China falta uma ciência para explicar o que está acontecendo naquilo ali. Né? Inclusive o marxismo, se nós formos pegar esse marxismo que a academia produz, ou o marxismo que se produz no Ocidente, na escola de Frankfurt, por aí vai, é um marxismo incapaz de explicar, primeiro, o próprio capitalismo, segundo, as experiências socialistas que eles negam, e muito menos a China. Por quê? Porque existe na China hoje uma das características do Ocidente que nos impede de entender a China da forma como a China, conforme ela se apresenta, é que o Hegel foi expulso aqui do Ocidente. Eu não sei se o Hugo Albuquerque concorda comigo. O Hegel foi expulso aqui do Ocidente. Então, nós não temos uma visão de conjunto, nós não temos uma visão de totalidade, não temos visão de múltiplas determinação de processo. Obrigado, Marco. Estou acabando já. De múltiplas determinação de processo, isso nos leva a ter uma incapacidade de entender o que está acontecendo na China. E, por fim, pessoal, é o resumo da minha tese geral, tá? Eu falei várias coisas aqui joguei vários assuntos para que nós possamos aprofundar no debate. Eu acho que existe uma coisa nova acontecendo na China hoje. Tá? Existe um novo modo de produção para surgir na China hoje, que eu chamo de nova economia de projetamento, que é uma expressão do socialismo de mercado chinês, ou socialismo conforme o conceito se manifesta naquele movimento real. Então, nós necessitamos urgentemente, além dessas traduções que a Dongsheng faz, a Tricontinental faz, nós temos capacidade de elaborar mais e melhor sobre a China. Então, a importância dessa revista, Tings, e a tradução dela, é que ela vai nos possibilitar, vai nos entregar material para que nós possamos construir uma teoria a partir do materialismo histórico e dialético para compreender o atual estágio de desenvolvimento que a China se encontra, né? E principalmente, ao meu ver, eu acho que surgem ali novas e superiores formas de planificação econômica que eu acho que deveria estar no centro da nossa análise ao pensarmos a superação do capitalismo aqui no capitalismo no Ocidente, né? E não somente isso, né? Eu tenho mais um minuto e coloco mais uma tese, né? A China ela pode ser o epicentro, né? Já falei com o Marco sobre isso também, tendo o NDB como base. Ou seja, para mim, a transição capitalismo e socialismo do sul global passa necessariamente pela decuplicação das redes, não somente comerciais, mas de financiamento, de investimento e de produção. Ou seja, é urgente uma integração financeira do sul global, ou seja, os bancos de desenvolvimento do sul global se integrarem entre si, tendo centro o NDB, por exemplo. É urgente a integração produtiva do sul global. A África do Sul não pode ficar sem luz durante o tempo que ela está sem luz. Uma integração produtiva do sul global é fundamental para enfrentarmos as emergências do global. E também uma integração em nível de investimento, ou seja, a nova Rota da Seda como parte disso daí. Eu acho que aí está, Marco, Hugo e Tings, um caminho possível para o sul global transitar do capitalismo ao socialismo. Não é uma elaboração que eu estou tentando melhorá-la, estou tentando pensar melhor sobre isso, mas como vocês me conhecem, uma hora sai alguma coisa desse negócio, né? Eu quero agradecer muito a chance de estar com vocês, é uma honra pessoal, como eu disse aqui no início, né? Para mim é emocionante estar com vocês três, né? E eu fico por aqui com um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Muitíssimo obrigado, camarada Elias Jabor, excelente fala. Estou aqui acompanhando no chat os comentários, muitos elogios, desde do português da Tings, né, as falas do Hugo, do Elias, aqui dizendo, por exemplo,
bom, críticas aos Estados Unidos, né? Tem gente aqui lembrando que a desinformação sobre a China ela é financiada, né, por instituições como a Open Society, como a Fundação Ford. Aqui o Elton diz que a China tem a importante missão de mostrar ao mundo que um Estado sob orientação socialista tem que servir ao bem-estar da população e não apenas deixar ricos mais ricos. A Maia Pamplona diz que privilégio poder assistir uma live desse nível aqui, nessa terrível arma política que é o YouTube. Pois é, são essas contradições que a gente precisa lidar no dia a dia. E de vez em quando eles apagam, né? Eles apertam um botãozinho e apagam em canais inteiros, né? Como fizeram com a RT no ano passado. Bom, tem uma série de comentários aqui, a gente já está caminhando aí para a última rodada. Eu vou tentar fazer algumas perguntinhas, e aí vocês podem responder, os três, cada um responde o que quiser. Tem aqui uma pessoa, deixa eu ver aqui, que está perguntando se vocês têm indicações de intelectuais chineses. Perdi aqui onde é que está exatamente, mas eu lembro que esse era o pedido. Outra pergunta está aqui. Vamos ver. Bom, tem um comentário interessante do Rodrigo, né? O Brasil aguarda um intercâmbio de transferência de tecnologias, assim como investimentos, intercâmbio cultural, prosperidade. É meu maior sonho. O modus operandi de segurança. Esse é o Rodrigo Pinheiro. Tem perguntas aqui, tem comentários sobre a Escola de Frankfurt. Enfim, tem muitos comentários. Acho que nitidamente aqui o nosso público está acompanhando com muita proatividade, mas eu queria, então, além dessa pergunta, tem aqui também o Carlos Corrêa perguntando se vocês têm projeto de traduzir as obras clássicas do marxismo chinês, e acho que entra um pouco naquela ideia, naquela pergunta sobre intelectuais chineses, a indicação, né? Por exemplo, a obra Marx entra no Templo Confuciano, de Guo Moruo. Então, essa é uma também uma das dicas ou das propostas. E aí, eu vou também lançar uma perguntinha, já aproveitando essa imagem que o Elias trouxe aí dos novos jesuítas, para vocês três também, quem quiser responder, pensando um pouco na situação brasileira, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial, o presidente Lula acabou de vir à China, foi uma viagem que causou aqui na China um efeito muito grande, a Tins comentou também, e tem toda uma onda que se está criando aí inclusive entre os governos, né, com uma série de memorandos de entendimento que foram assinados, uma série de acordos que vão ser fechados nos próximos meses. Então, queria também levantar essa pergunta, o que vocês acham que pode ser, então, qual o papel que a cooperação entre Brasil e China nos próximos anos, no governo Lula, no governo Xi Jinping, pode ter para o Brasil e para o sul global, né? Qual seria a importância dessa cooperação? E, por último, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que temos a oferecer, o Elton dos Santos, o que temos a oferecer à China e uma parceria sino-brasileira, se não commodities? Entra um pouco nessa pergunta que eu fiz. E tem vários outros comentários, eu não vou conseguir ler todos, pessoal, porque já são vários aqui, mas todos comentários muito alinhados com as falas que foram feitas. Então, vou passar, então, a palavra para Tins. Pode ter aí de 5 a 7 minutinhos para responder, Tins, e aí faremos o mesmo, então, em seguida, com o Hugo e com o Elias, para a gente encerrar o debate daqui a uns 15, 20 minutos, tá bom? Então, muito obrigado aí para todo mundo que está assistindo, pelos comentários, pelas perguntas, pelas propostas. Então, agora com a palavra a Tins Chak. Bom, obrigado pelos comentários e questões complexas, interessantes. Não é fácil seguir o Hugo e Elias, né? Mas, enfim, eu, infelizmente, não anotei todas as perguntas, mas talvez eu vou fazer uma resposta meio geral.
e os outros podem acrescentar outras coisas, especialmente essa questão de Brasil e China. Eu queria, eu vi que tinha muitas questões sobre a divulgação das ideias, tanto de história e cultura chinesa, e quanto a perspectiva mais marxista, mais da construção socialista. E uma coisa a gente está tentando, não é só com essa revista, com o Wanhua Zhongheng, é trazer esses elementos. O Marco mencionou que o Dongshan, a gente publica notícias da China, mas outra coisa a gente está tentando fazer é o que a gente chama China Explica, que é alguns conceitos, e eu queria só trazer, não é só para fazer propaganda de nós, mas porque é interessante, é muito ligado ao tema que o Elias trouxe sobre a questão de história grega. E o último a gente publicou sobre Dongshan Explica é esse conceito de Tianxia, que é algo tipo tudo sob o céu. É um conceito, acho que muito importante, que faz uns 4.000 anos, mas é essencial no pensamento e na governança da China. E é muito diferente, que destaca essa diferença entre os modelos antigos por exemplo, o Império o Estado como a República Grega ou do Estado-nação europeu, que é um sistema grego baseado nessa ideia de polis. Cidade-estado é uma política nacional que tem uma distinção clara entre estados, entre a vida privada, a esfera pública, entre o indivíduo, que é o centro de tudo, e o Estado. E esse paradigma é onde o indivíduo é sujeito político básico do Estado-nação, é a maior unidade política soberana. Mas, por outro lado, no pensamento chinês não existe isso, não existe essa ideia. Por exemplo, nossa unidade política menor é a família, começa com a família. E o mais ampla é além dessa questão de Estado-nação. Tianxia é tudo sobre o céu. E isso informa muito a filosofia política da China, como a China atuou desde 4.000 anos da história, como a China está atuando hoje. Mas, enfim, eu estou falando disso, que tem tantos esses conceitos para entender a China, e não é possível entender o processo socialista só começando nos anos 20, quando o Partido Comunista foi fundado, ou o processo de longa marcha, os anos em Yan'an, que é o foco do livro do Edgar Snow. Mas tem que ir para a história, porque às vezes eu gosto de brincar que a gente chama esse socialismo com características chinesas. Eu quero até dizer que a história chinesa é com características socialistas, porque, na real, a China tem uma história muito mais longa, que assumiu e adotou e também fez uma coisa meio híbrido, junto com ideias existentes, com essa inovação, com o marxismo. E entrando nessa questão de dicas de leitura, eu vou sugerir um intelectual, Wang Hui, que é maravilhoso. Ele foi, na real, nos anos 90, durante 10 anos, para ler todos os clássicos com a perspectiva de uma pessoa da esquerda, porque entendendo que nesse momento de senso de neoliberalismo, esses conceitos como nação, Estado-nação, como os conceitos chaves do Ocidente não explica o que está acontecendo na China, nem a história da China, porque mesmo no mundo intelectual chinês é muito capturado pelo esse olhar ocidental. Então, ele passou 10 anos relendo e escrevendo. E tem um livro até trazido para o português, acho que é chamado Século XX da China,
E para entender essa história, como a gente chega aqui, eu acho que é uma das dicas principais. E para falar uma última coisa, é que eu acho que muitas pessoas da esquerda pensam que o socialismo, a construção socialista, acabou com a morte do Mao Zedong. Mas isso eu acho que é um grande equívoco para entender o que está acontecendo hoje. Por exemplo, 2 anos atrás, a China anunciou que a pobreza extrema acabou na China. E muitos, inclusive da direita, os capitalistas, liberais, gostam de falar que não é por causa do socialismo, é por causa do capitalismo. E isso mostra que a China é capitalista, porque tomou algumas medidas de mercado, durante a reforma e a abertura econômica, mas isso acho que é um grande equívoco. Inclusive, o Tricontinental fez uma publicação sobre isso, falando sobre o trabalho de base, a mobilização do partido, a sociedade, tudo isso, e como isso é uma continuação do processo que começou nos anos 20 e 30 e até 49, até agora. Então, enfim, eu queria só levantar essas questões e passar a palavra. Obrigado, Tins. O Luiz me lembrou aqui que uma das perguntas também que apareceu foi se a China tem alguma pretensão de fazer um esforço para divulgar sua história e cultura. Acho que um pouco a Tins tocou nesse ponto, mas fica também aí como possibilidade para o Hugo e para o Elias responderem. Na verdade, surgiram agora várias perguntas. Tem alguém aqui também perguntando como é que faz para ter acesso à edição física da Wenhua Zhonghan. A gente está conversando lá no escritório do Brasil, do Tricontinental, para fazer cópias. E aí a gente vê como consegue disponibilizar, de repente, no site do próprio Tricontinental ou da Expressão Popular. Quem sabe a autonomia literária também não se interessa. A gente pode ir conversando e deixando essas informações. Então, teve mais essa pergunta. Tem uma aqui do Elton também. Gostaria de saber o que os chineses sentem a respeito dos países que causaram o século de humilhação. O Neto Vale pergunta se na relação Brasil e China podemos pensar em acesso à tecnologia chinesa. O Sérgio Guedes pergunta sobre a questão da Amazônia, a relação da Amazônia e o projetamento. Estou aqui, enfim, pegando algumas questões, não vai dar para responder tudo, pessoal, mas fica aí também como provocações aí para a gente ir pensando. Então é isso, né? Deixando essas perguntas, passa agora a palavra para o Hugo. Fique à vontade, Hugo, para responder o que você acha mais... enfim, você está mais aí na ponta da língua. Então, 5 a 7 minutos, com a palavra, então, Hugo Albuquerque. Cumpri religiosamente, Marco. Pegando a provocação do Elias, se eu concordava sobre o Hegel, eu acho que o Hegel ele já é um cara que ele, em um dado momento, tenta resolver um monte de aporias do pensamento ocidental, da tradição racionalista e iluminista, ele recorre ao Oriente. Ele vai estudar os indianos também, né, a filosofia védica antiga, e é engraçado que em um dado momento ele ainda tenta salvar o Ocidente, ele trava aquelas grandes polêmicas ali com o Schlegel, que eram irmãos filólogos, e também com o von Humboldt, a respeito de Índia, e ele, em um dado momento, tem uma leitura mais crítica em relação à China, até meio pejorativa. No fim da vida, lá na década de 1820, o Hegel melhora as posições dele e elabora melhor. Mas o Marx ainda assim ironiza ele por essa razão. E claro, naquele momento que o Hegel escreve, a China era a maior economia do mundo. Ela não tinha sido acossada ainda pelaquela pequena ilha chamada Inglaterra, que, no entanto, tinha armas, tinha canhoneiras, um projeto imperial e de pilhagem. E eu acho que o Hegel, ele termina, Elias, por mais que ele tenha tentado se manter dentro da tradição ocidental, ele acaba expulso, porque olha o que o Hegel mexe. Ele mexe no vespeiro, né? Porque o Hegel, ele, na verdade, rompe, ele vai pegar o problema central, que não é o problema central do Descartes, é o problema do Aristóteles, é o problema de tudo isso que vai gerar essa construção que se chama metafísica.
e todos os problemas que giram em torno dessa questão, e que isso atrapalha, inclusive, o entendimento do Marx até hoje no Ocidente. Porque a gente continua tentando entender o Marx, fala em dialética, mas aplica uma lógica analítica, quando não expressa de uma maneira absurda, com aqueles marxistas analíticos, mas muitas vezes tem marxista de primeiro nível acadêmico, usando um raciocínio metafísico para interpretar o Marx. Aí a gente tem esses utopismos, essa desgraça toda que gera essa grande decadência, que é o marxismo ocidental, que é uma interpretação antimarxista do próprio Marx, porque ela sequer é dialética, no sentido que Hegel está falando. E talvez o marxismo tenha dado certo na China, porque a China, como a Tins colocou muito bem, ela tem um caldo cultural que é dialético em grande medida, né? A palavra dialética ela é construída na língua chinesa para explicar o que é dialética na filosofia ocidental, mas quando chega a dialética do Hegel, que está falando de unidade de opostos e todas essas questões, na verdade, você está tratando de questões muito bem colocadas há muito tempo na filosofia chinesa. Ainda que se considere restritivamente que muita filosofia chinesa não seria dialética no nível do Hegel, não é possível desconsiderar, por exemplo, Wang Futi, no século XVII, lá conterrâneo de Mao, lá de Hunan, como um dialético no sentido de Hegel, no século XVII. O Zhuang Zai, lá bem antes, né, no século XI. Então, é disso que a gente está falando, e a China vem nos ajudar com essa questão, porque por mais que a gente absorva o legado do Marx, se a gente não pegar e não entender o que diabos é dialética, né? Não adianta falar de Marx, não adianta, você pode concordar episodicamente e vai estar aplicando aquilo errado. Outro ponto que é preciso falar é do teu colega geógrafo lá, o Wittfogel, o pássaro branco, o painhal, aquela figura que gerou muitos discípulos aqui no Brasil, inclusive, com essa lógica de despotismo oriental, sendo que o despotismo é algo próprio do Ocidente. O despotismo, por definição, é uma palavra grega. O despotismo só pode ser entendido dentro da dicotomia entre polis e a oikia. Não existe despotismo. Você pode falar que tem formas de opressão e autoritarismo. Tecnicamente, não existe despotismo oriental. Isso é uma farsa colonial, né? E isso gerou um problema muito grande na esquerda, porque o Wittfogel era mais um desses falsos esquerdistas, que era inclusive filiado ao Partido Comunista Alemão, que depois achou o seu lugar lá na direita. Então, esse tipo de orientalismo, ele sempre tem um lugar muito complicado, né? E a gente tem de olhar muito para as nossas fileiras, né? E aí o Carlos colocou uma questão importante aqui também, a gente pensa em publicar mais coisas assim, China, a gente tem até um selo, né? O Longa Marcha lá na Autonomia. E o que é legal até do Estrela Vermelha, para fazer aqui um mexer, até as próprias digressões históricas que o Snow fez em relação à China, que ele não se limita a falar dos anos 20 e 30, ele foi como americano, até uma coisa assim notável, de fazer um trabalho, um esforço de campo, falar com as pessoas, mas sempre colocar essa coisa da cultura chinesa, e de como a cultura chinesa se formou, e que aquela luta existe há muito tempo, que a própria travessia do rio Tatu, a grande passagem, é uma coisa que muitos tentaram, só os comunistas no fim conseguiram, em meio à longa marcha. Então, é muito bacana a gente pensar nessas questões, eu acho que a gente tem que trazer, eu fiquei maravilhado com os textos aí desses intelectuais, que tá na Wanhua Zhonghang. Han pronuncia quase como man, né, Tim? Tipo sonho. A gente fala, às vezes a gente fala Ren, porque a tendência de não pronunciar no tom correto. E eu achei bacana. Conheci esse pessoal que escreveu aqui pelo Marco, quando ele me mandou a primeira prova. Tem muita coisa boa sendo publicada na China atualmente, inclusive da parte do próprio comitê permanente do partido. O Wang Hunin é um grande intelectual, está falando de cultura chinesa o tempo inteiro. E tem muita coisa traduzida para o inglês. Eu acho que tem uma coisa aí, vocês estão... Eu acho que ler a revista aqui já dá um horizonte para a gente entender e interpretar esse pensamento chinês contemporâneo que a gente precisa aprender. Opa, você tinha um minutinho ainda, mas então vamos lá. Só lendo rapidinho aqui alguns comentários, porque cada vez que vocês falam tem vários comentários aqui. Alguém lembra do livro do Enfio, né? O Enfio na China.
O Mauro Bueno, esse é o Luiz Henrique, o Mauro Bueno disse que adorou o quadro do Bruce Lee ali atrás da Tings, ele reparou. O Daniel Brumano pergunta se a China tem interesse no desenvolvimento industrial do Brasil. A Priscila de Moura pergunta se tem alguma previsão para o início das transações financeiras entre reais e yuan, e diz, bora vender MST para o mundo, né? É uma boa ideia essa. E, enfim, tem vários comentários aqui, não vou conseguir ler todos agora. E aí, então, Elias, fique à vontade para fazer os seus comentários finais, Elias, e a gente vai encerrar em seguida. Eu não vou cometer o mesmo erro de, talvez tenha cometido no começo, tentar tratar de vários pontos ao mesmo tempo, né? Porque tanto o Tings quanto o Hugo, eles nos obrigam a pensar, e se eu for entrar na onda dos dois, não acontece nada, entendeu? Sabe, porque eu ficaria aqui falando muito tempo de coisas que eles colocaram, assim, concordando profundamente com eles, né, tentando colocar outros elementos, mas eu vou tentar colocar um outro ponto aqui para o debate, que é essa questão do futuro do Brasil, do Sul Global e a China, que foi o ponto final da minha apresentação. Porque as pessoas não sabem, mas o que eu estudo não é a China. A China é apenas um objeto, um case de estudo que eu utilizo para poder verificar se a minha grande tese científica é verdadeira ou não. Ou seja, qual que é a minha grande tese científica? Se o socialismo ele é viável, se a ciência dá suporte ao socialismo enquanto tal ou não. Ou seja, é científico o socialismo? É aplicável à realidade do socialismo? Acho que essa é a minha grande questão do meu objeto de pesquisa. E a China acabou, e eu já tenho eu busco essa resposta desde 94, por aí, e até hoje eu tô tentando responder. Já, lógico, eu tenho uma opinião sobre isso. O meu último livro é a minha 6ª aproximação a essa resposta, que é o meu 6º livro sobre a China, né? Então, acho que esse é o meu ponto, e esse é o ponto que eu quero trazer quando eu vou falar das relações comerciais, de investimento de China e Brasil, né? Primeiro, nós precisamos ter em mente que a China ela é mais estratégica do que eu, a Tings, o Hugo, o Marco imaginamos que seja para o futuro do Brasil. Por quê? Porque existe uma questão que envolve história, né? Ou seja, no Brasil se utilizou da tendência do automóvel. Vou contar essa história que todo mundo aqui já ouviu, mas vou falar de novo. O Juscelino Kubitschek, que foi um grande estadista, na minha opinião, eu sei que é polêmico, aliás, eu sou polêmico, né? Sabe? Um grande estadista percebe que existe uma tendência do automóvel no mundo, e ele aproveita dessa tendência para trazer as montadoras americanas para cá, construir toda uma rede de estradas no Brasil e construir Brasília e, assim, unificar o território econômico brasileiro. Ou seja, isso é o beabá da Revolução Burguesa, né? E, ao mesmo tempo, surgiu de 2 a 3 mil pequenas e médias empresas no Brasil, ancilar essas empresas automotivas, que na década de 80 transformou o Brasil no maior parque metal mecânico do mundo. Então, quando se fala da esquerda, Tings, ela não fala só mal da China, né? A China é capitalista. A esquerda brasileira, no geral, o marxismo, não gosta do Brasil também. Eu sou um cara, as minhas brigas com o Marco, às vezes, giram em torno disso, no bom sentido. Eu tenho um profundo orgulho da história do Brasil, com todas as suas contradições, com todos os problemas que nós criamos com o nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Porque nós hoje nós temos um país que é o quinto maior país do mundo, cujo tamanho geográfico, e dentro, aí eu entrando em concordância com o Marco e com o MST, dentro de um projeto nacional e popular, nós podemos afiançar a paz mundial, né? Ou seja, isso é uma construção de 5 séculos Brasil, que, na minha opinião, é uma construção que é vitoriosa, com todas as contradições que são insetadas nessa construção. Então, hoje, o nosso próximo passo civilizacional nós temos um projeto nacional e popular. Eu vou integrar esse conceito ao meu vocabulário, Marcos, com a sua permissão. Um projeto nacional e popular em que coloque Brasil e China lado a lado. Não tem essa coisa de equidistância entre Brasil, China e Estados Unidos. Essa coisa do Itamaraty, sabe, da busca de uma paz perpétua e tal, que não existe. No final, o que rola é o interesse nacional, não tem tese. O futuro do Brasil está ao lado da China, e não equidistante em relação à China e Estados Unidos. Tá? Agora, isso pode ser feito da forma como está sendo feito. O Brasil hoje tem um problema muito grave de soberania nacional, que é as nossas infraestruturas destruídas. E, novamente, como na década de 50, um país estrangeiro nos entrega possibilidades para nós planificarmos nosso processo de desenvolvimento. A China pode nos entregar trens de alta velocidade, a China pode nos entregar rodovias, a China pode nos entregar portos.
Ou seja, só que isso demanda do Brasil um grau de pensamento estratégico e um grau de sofisticação intelectual que não está presente no Brasil hoje, Marco. Fica aí você trocando ideia no telefone, o Hugo, a Tinha, não sei o quê, pensando dessas coisas, mas quem pensa igual a nós, assim, nesses termos do Brasil? Muito poucas pessoas. Né? Então, nós estamos diante do desafio civilizacional no Brasil que passa por nós termos relações com a China nesse patamar. E isso levando, porque eu sou daqueles caras que acreditam que o externo, ele acaba aqui entrando no interno e acaba que esse modo de produção externo acaba que se impondo internamente, historicamente. Ou seja, os modos de produção, eles entram nos países da periferia a partir de fora. O feudalismo brasileiro, o escravismo é de fora para dentro. Mesma coisa, o capitalismo talvez seja o socialismo, a mesma coisa. Né? E como isso vai acontecer? Eu acredito que com a integração de investimentos, integração financeira, integração produtiva entre Brasil e China, isso vai gerar industrialização no Brasil, porque interessa para a China o nosso processo de industrialização. A China não quer o ônus de ser um país hegemon. Isso é muito problemático de ser hegemon. Então, deixa o Brasil virar uma potência industrial lá do outro lado do mundo, porque isso é bom para os nossos interesses e no quintal americano. Então, para a China não interessa que o Brasil seja um país fraco, um país pobre, um país com tecido social esgarçado, e até porque, eu não sei se o Marco sabe disso, ele que trabalha mais com isso, e a Tings, essa demanda por commodities brasileira vai acabar. Existe um grande projeto em andamento, Marco, não sei se é isso que eu queria saber, não sei se você está sabendo, a China quer transformar o deserto de Gobi em área agricultável, que é realizar algo que o Brezhnev tentou fazer no Cazaquistão e não deu certo. Não sei se você conhece essa história, deve conhecer, ou seja, que foi uma tentativa revolucionária. Só que os chineses vão conseguir. A União Soviética tinha um problema alimentar muito sério, de segurança alimentar, e a grande hipótese do Brezhnev seria transformar o Cazaquistão em uma grande fazenda para a União Soviética, junto com a Ucrânia, né? Não deu certo, por vários motivos. E a China vai conseguir fazer isso. Ou seja, construindo rios que vão sair diretamente de Himalaia, ou seja, não lagos artificiais, não vai precisar tirar água do Mar de Aral, por exemplo, para poder transformar em área agricultável, e vai fazer com que a China ajude a alcançar o seu objetivo de segurança alimentar. Então, nós encontramos um caminho para o Brasil em relação à China, que nos entregue indústria, desenvolvimento, e que nos entregue futuro, ou então nós também não estaremos cumprindo um grande papel. E eu acho, particularmente, que a esquerda brasileira cumpre um desserviço, não na sua totalidade, mas em parte, né? Não vou falar de todo mundo, porque aqui tem 4 pessoas de esquerda aqui, e nós não pensamos igual a maioria, mas o desserviço é grande, Hugo. Não é pequeno, não. O desserviço é muito grande, e eu vou falar aqui em nome diretamente do meu partido, que é o PCdoB, tá? E eu posso falar também em nome do MST aqui, porque são 2 organizações que tentam ter uma compreensão do que acontece na China fora de orientalismos, né? Ou seja, o Movimento Sem Terra tem quadros que estudam a China profundamente. O PCdoB tem a mim e outras pessoas que estudam a China. Aliás, a relação do PCdoB com a China vem desde a década de 60, né? Ou seja, desde do 20º Congresso, nós temos essa relação profunda com a China, né? Mas somos exceções, não é a regra, né? Então, acho que o papel nosso é elevar essas relações a um patamar muito superior. E eu quero agradecer aqui, não sei se eu fui longe demais aqui, não sei se mas eu acho, as minhas opiniões são essas aqui, sabe, sobre a China, Brasil, esquerda e tal. E eu quero manter essa troca de ideias, de impressões com vocês 3 aqui, que são pessoas que, como diz, além de serem meus amigos particulares, são pessoas que são de altíssimo nível intelectual, e eu sou pequeno burguês nesse aspecto, eu gosto de cultivar esse tipo de amizade, né? E é isso, eu quero mandar um forte abraço a vocês, obrigado por tudo, né? E um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Elias. Inúmeros comentários aqui durante a sua fala, Elias na veia. Perfeito, Elias. Enfim, acho que o debate foi muito rico. Só um comentáriozinho, Elias, além desse projeto do deserto de Gobi, vai ter uma outra questão que na verdade, enfim, é quase uma ironia catastrófica, mas a Sibéria, né, as vastas estepes da Sibéria, por causa do aquecimento global, estão se tornando terras agricultáveis gigantescas nos próximos anos. Então, também daí a gente vai extrair grande parte das suas commodities nos próximos anos. Bom, então com isso, gente, eu acho que a gente já está quase aqui tocando 1h25 já, e só para dizer para vocês que estão assistindo que esse debate vai ser transmitido no final de semana,
também pela TVT, vai ser transmitido no canal aberto da TVT em São Paulo, também no YouTube, e também o Brasil 247 vai também colocar no canal do YouTube. Então também vocês avisem aí os seus amigos, camaradas, que é possível, então, além do canal do Tricontinental, onde a gente está exibindo agora, vão ter outras opções para no final de semana assistirem esse debate. A gente está deixando também, Luiz, Marcelo, não sei se a gente já conseguiu colocar na descrição o link para a revista, né, tanto para o site do Tricontinental quanto o site do Dongshan. Lembrando mais uma vez aqui, essa é a revista a Wenhua Zhonghang Física, que a gente também vai tentar o mais rápido possível providenciar cópias no Brasil. E fica então o convite, aberto o convite, né, para não só para ler a revista, mas para isso que acho que todos os nossos 3 convidados disseram, que a gente é preciso a gente fazer agora esse movimento de ir até a China do ponto de vista do debate intelectual, do debate político, e também fica o convite para que você, Elias e Hugo, venham à China assim que for possível, para a gente também cumprir aqui as nossas tarefas jesuíticas, como o Elias colocou, nesses próximos anos, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Tins, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Elias, muito obrigado ao nosso público que participou bastante aí pelo chat, e tenho certeza que muita gente vai assistir essa live, ou enfim, esse debate nos próximos dias no Brasil. E aí já fica o convite para o segundo número, nós já estamos trabalhando, né, Tins? Já estamos trabalhando na segunda edição da Wenhua Zhonghang, e acho que também acho que o sucesso desse debate também é um incentivo para a gente, no segundo número, organizar mais uma live para continuar aí divulgando e instigando esse debate entre Brasil e China. Então, um grande abraço, como diria o Elias, um beijo no coração de vocês, e a gente se vê na próxima. Tchau, obrigado.